Um grande bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Eu sou o Fatiala aqui do Rede Rafas e hoje vamos falar sobre erros em novelas. Mas não é qualquer erro não, é aquele erro referente à escalação de atores, quando a idade do personagem não bate com a idade do ator, quando a novela se passa em uma época, mas tudo que aconteceu antes e depois não se encaixa naquela época. Enfim, os erros cronológicos das nossas deliciosas novelas. Então, quer acompanhar o que nós separamos no vídeo de hoje? Já sabe, né? É só ficar coladinho comigo que é depois da vinheta. No ar, mais um campeão de audiência. Primeiramente, eu quero dizer que os teens careca venceram, ó. Tô careca de novo, vou até um risquinho aqui para dar uma mudada. Um dia eu defino e sossego com um tipo de cabelo. Enquanto isso, eu vou testando e no momento tô nessa vibe de ficar mais careca. Mas vamos agora ao que interessa ao vídeo de hoje. O que deu grande pontapé para esse tema foi a reprise de Senhora do Destino no Viva. Por quê? Vamos lá, não precisa ser nenhum Albert Einstein para entender do que eu estou falando. A primeira fase da novela se passa em 1968. Tanto que, no dia que a Maria do Carmo vai na TV mostrar o rosto da Nazaré, o apresentador é bem enfático ao dizer que a Lindalva foi sequestrada em 13 de dezembro de 1968. Pois bem, aí a gente pega a novela, ela depois dá um salto para 2004. E como a gente sabe que é 2004? Pelas roupas dos personagens, pelos celulares, pelos modelos de carro que aparecem na novela, enfim, são vários fatores que fazem a gente pensar assim, caraca, a novela é em 2004. Entretanto, porém, todavia, quando a gente pega a idade dos filhos da do Carmo e da Lindalva, fica muito discrepante. Por quê? A Lindalva tá ali na faculdade, tá em busca do primeiro emprego. A gente vê que ela é uma mocinha na casa dos 20, 22 anos no máximo. Só que a gente soma 22 anos em 68, nós paramos em 90. Então a novela, se seguisse à risca essa questão da Lindalva ter os 20 anos, mas foi lá sequestrada em 68, a novela se passaria no começo da década de 90. Mas se eles quisessem mesmo focar em 2004, levando em consideração este fato, era para Lindalva ter 36 anos, que era mais ou menos a idade do Eduardo Moscovis, interpretando o Reginaldo. Então a filha caçula da Maria do Carmo, a filha mais nova dela, deveria ter a idade do Reginaldo, que dentre os irmãos ali é o mais velho. Então assim, eu não me conformo com isso, sabe? Eu fico assim, meu Deus, como que isso aconteceu? Eu vejo pequenos errinhos em Senhora do Destino, nada que comprometa o sucesso da novela, mas são coisas assim, ó, que eu fico com a pulga atrás da orelha. Agora eu vou citar um outro exemplo também, que ele é bastante clássico e ele mostra que quando uma novela é boa, quando a história prende, quando chama a atenção do telespectador, o público ignora aí esses erros cronológicos que acontecem. Agora a gente vai falar de uma novela que também tem o Edu Moscovis e que dessa vez ele foi o protagonista, Alma Gêmea, que estreou 2 anos depois de Senhora do Destino, às 18 horas na TV Globo. Alma Gêmea tem o lance lá da Luna, do Rafael, a Luna é assassinada, passam-se 18 anos, a Serena nasce com a alma da Luna. Até aí tudo bem. Só que quando a gente pega a caracterização dos personagens, as coisas ficam um pouco confusas, porque a Cristina, a Flávia Alessandra se manteve no papel tanto da Cristina lá, jovenzinha, que planejou o assalto da Luna, como a Cristina depois. O Rafael, a mesma coisa, Edu Moscovis. Claro que tiveram algumas características ali para dar uma envelhecida. Só que a gente pega o Sidney Sampaio, já é um rapagão grande, tem mais ou menos ali, sabe, um pouco a idade do Ivan, não muito longe da idade da Cristina, aparentemente, mas na história ele é quase 20 anos mais jovem que ela. Chega a Serena também, que parece ter ali a mesma idade desses personagens, só que ela é uma jovenzinha, então isso aí a gente viu que não teve muito esse cuidado em pensar assim, caraca, vamos selecionar uma atriz, um ator que tem essas características, ou então vamos fazer a primeira parte de Alma Gêmea com atores mais novatos, para depois vir Flávia Alessandra, Edu Moscovis, sabe? Ana Lúcia Torre, acho que pode se manter esse povo mais maduro ali, que é só uma caracterização mesmo, convence mais. Mas esse ponto de Alma Gêmea eu considero um erro. Agora a gente vai falar do personagem Sassamutema da novela... Calma que eu esqueci. Todo mundo. O Salvador da Pátria. Pois é.
o Sassá Mutema é o protagonista do Salvador da Pátria, interpretado pelo Lima Duarte. A novela foi um grande sucesso, ela teve ali aquela super responsa de substituir Vale Tudo e conseguiu segurar bem a marimba. Mas o Sassá Mutema, ele era o quê? Não sabia falar direito, não sabia ler, não sabia escrever, eis que ele ganha a eleição. E quando o Sassá Mutema ganha a eleição, ele já parece um homem completamente culto, um homem que fala bem, um homem que sabe usar as palavras, um homem que sabe ler. E dentro da novela, inclusive, não tem nenhum momento que cita uma passagem de tempo, deu enfoque nisso, dele aprendendo a como se comportar, como ter uma oratória que convença, que isso é uma coisa muito difícil, não dá pra você conquistar assim num estralar de dedos, aprender a ler também. Então são mudanças muito drásticas ali, que não tem nenhuma passagem de tempo para justificar elas. Inclusive, quando eu estava falando com o Rafa Pereira sobre isso, ele disse que a mãe dele fala que ela deixou de assistir a novela, que ela ficou irritada, porque o Sassá Mutema, depois que ele ganhou a eleição, ele se tornou esse homem culto, ele deixou de ser o Sassá Mutema que ela gostava. E se ela passou por isso, acredito que mais gente também estranhou um pouco. Agora a gente vai falar um pouquinho de erro em relação à idade dos personagens com os atores. E vamos começar em Salve Jorge. Giovanna Antonelli está no ar como a Elô em Travessia, mas tudo começou há 11 anos atrás em Salve Jorge, onde ela era mãe da personagem da Mariana Rios. Entretanto, porém, todavia, quando a gente pega a Mariana Rios e quando a gente pega a Giovanna Antonelli, a diferença entre elas é de 9 anos apenas. Na ficção, elas são mãe e filha, mas na realidade, não vou dizer que isso é impossível de acontecer, porque a gente já viu casos absurdos de crianças que engravidaram, mas é impossível de acontecer, só mesmo na ficção. Agora nós vamos falar de uma novela que, assim, quando a gente fala erro de escalação ou escalação que confunde o público em relação à idade dos personagens, eu acho que é a número 1. Em Família. Em Família enfrentou muitos problemas em relação a isso, antes mesmo da estreia, mas eles pagaram para ver o que acontece com Em Família. Ela é dividida em 3 fases. Ela foi dividida, melhor falando, em 3 fases. E cada uma dessas fases... Em cada uma dessas fases tinha atores diferentes interpretando os mesmos personagens. Tinha ali o Laerte, o Virgílio, a Helena. Então, na primeira fase, eram atores e atriz que interpretavam esses 3. Depois, na segunda fase, outra atriz e outros atores. E, por fim, veio aí Júlia Lemertz como a Helena, Humberto Martins como o Virgílio e o Gabriel Braga Nunes como o Laerte. Só que acontece o quê? Quando a gente pega na terceira fase da novela, fica evidente, é muito claro que o Virgílio, ele é muito mais velho. Ele aparenta ser muito mais velho que a Helena e o Laerte. Entretanto, o que acontece? Nas 2 primeiras fases, parecia que o trio ali tinha a mesma idade. Não era tão discrepante isso, principalmente quando trata-se de criança, adolescente. Tem muita diferença entre um cara, tipo, ser 10 anos mais velho, não ser 10 anos mais velho. É muito difícil a gente encontrar adolescentes com idades discrepantes que tenham as mesmas características, até em relação à altura, corpo, enfim. Então, nas 2 primeiras fases da novela, ficou muito claro que o trio tinha a mesma idade. E quando chegou na terceira, com o elenco aí original, que eu digo, aquele elenco que todos nós conhecemos, teve essa discrepância que o público não entendeu. Outro ponto também levado em consideração é a personagem da Vanessa Gerbelli, que ela aparenta ser mais nova que a Helena, a Júlia Lemertz. E elas são sobrinhas e tias na novela, ele tem esse vínculo de sobrinha e tia. Só que assim, eu já conheci pessoas que têm sobrinhos quase da mesma idade ou sobrinhos até mais velhos. E assim, não é algo que a gente deduziu, que o público deduziu. Dentro da trama, por exemplo, ficava nítido, ele ficou nítido no comecinho que o Laerte, ele era um pouco mais velho que a Helena. Uma coisa ali de 2, 3 anos, então ele era um pouco mais velho que a Helena. Aí depois, quando veio a terceira fase, era a Júlia Lemertz com o Gabriel Braga Nunes, que tem 10 anos de diferença. Ela é 10 anos mais velha que ele, então é muito grande, um espaço muito grande aí de idade. Só que assim, a gente tem que entender também que tem esse aspecto mais jovial do Laerte, porque ele acaba se envolvendo com a personagem da Bruna Marquezine,
que é a filha da Helena. Então, assim, tem que ter aquele um perfil mais galanzão, assim, pra galera se identificar, quem sabe até shippar o casal e tal. Mas quando a gente pega pra analisar friamente a idade, friamente as fases da novela, não tem como defender. Outro ponto também que pegou bastante foi a escalação da personagem que interpretou a mãe da Helena. Pois é, a mãe da Júlia Lemertz era nada mais nem nada menos que Natália do Vale, que é 10 anos mais velha que a Júlia apenas. Então vai para aquele mesmo caso de Salve Jorge, em que a Giovanna Antonella é 9 anos mais velha, no caso, que a Mariana Rios interpretava a mãe dela. Quando isso veio para Em Família, aconteceu a mesma coisa. Então foi um quissuco danado, nenhuma idade batia com nada. Tanto que o diretor Jaime Monjardim, ele teve que vir fazer entrevistas para se defender. E quando ele veio se defender, ele disse o quê? A idade dos atores, enfim, não tem importância, o que vale é o visual. Só que você analisando a novela, é justamente pelo visual que as coisas ficam estranhas. Agora, para encerrar o vídeo com chave de ouro, a gente vai citar esses mesmos problemas que aconteceram em A Lei do Amor. Coincidentemente ou não, são duas novelas que fracassaram muito no Ibope. E não sei, de verdade, se isso tem relação, porque eu acho que quando a trama é boa, eu já falei no comecinho do vídeo, o público não se apega nesses detalhes. Quando a trama não engrena, não vai pra frente, aí o público começa a olhar com certo receio, com certa repulsa para esse fato. O que acontece em A Lei do Amor? Teve também a divisão das fases, e na primeira fase nós tivemos a Elô, interpretada pela Isabelle Drummond, e o Tião, interpretado pelo Thiago Martins. Acontece o quê? Que quando a novela avança mais um pouco, então Isabelle e Thiago têm ali a mesma faixa etária. Quando a novela avança de fase, a Elô se transforma na Cláudia Abreu, só que o Tião se transforma no José Maier, que tem idade aí quase para ser avô da Cláudia Abreu. Então também aí foi um aspecto que não tiveram cuidado, não tiveram capricho, né, de tentar fazer algo mais verossímil, algo que o público conseguisse identificar melhor. Por quê? A Isabelle Drummond virou a Cláudia Abreu, só que discrepantemente o Thiago Martins virou o José Maier. Então não tinha como o público ali associar que eles deveriam ter a mesma idade. Outro detalhe que pegou bastante também, teve ali um capítulo de A Lei do Amor, que houveram alguns flashbacks mostrando que a Magnólia no passado teve um caso com o Tião, quando ele ainda era o Thiago Martins. Só que o que acontece? Ela já era avó, então são coisas assim completamente descabíveis. Bom, mas esses foram os casos escolhidos para protagonizar o vídeo de hoje. Se você lembra de mais algum, Fatielo, vacilão, como você esqueceu, comenta aqui embaixo, que o Rafa Pereira adora ficar lendo os comentários de vocês. Curta esse vídeo se ainda não fez isso, só sentar o dedo no like aqui embaixo. Compartilha com os amiguinhos, com a galera, pra falar bem, pra falar mal, não interessa, só compartilha. Se inscreva no Rede Rafa, seja muito bem-vindo a essa bolha noveleira, se você tá vendo a gente aí pela primeira, segunda, terceira vez, ou sempre acompanha, mas nunca se inscreveu. E não menos importante, ative o sininho das notificações. Chegou a novidade, você é avisado e vem conferir. Agora eu vou indo nessa, um forte abraço, te encontro em breve num próximo vídeo, hein? Fui!